Fala galera, estamos começando mais uma live aí da Twizy, certo? Hoje a gente vai tentar fazer essa live de uma maneira simultânea aí com o YouTube e no Instagram, mas eu não sei se vai rolar no YouTube não, cara. A gente preparou algumas coisas legais para vocês aqui que seria massa a gente mostrar no YouTube, tá? Mas talvez não role no YouTube. Bom, quem está no canal do Telegram recebeu os dois links, beleza? Uma pergunta do Bruno. Boa noite. Sobre a semana da calibração, onde ficarão os vídeos? Semana da calibração, a gente precisou dar uma reformulada na data. Vai começar semana que vem, beleza, galera? Então, a semana da calibração, que é onde a gente vai passar o passo a passo para você sair do amadorismo e para o profissionalismo, a gente vai conseguir fazer. A gente vai fazer ela no dia 18, semana que vem. Beleza? Boa noite aí pro Gabriel. Vamos torcer para que dê certo no YouTube, galera tá entrando no YouTube também. Espero que o áudio esteja bom no YouTube. Eu sei que no Instagram aqui deve estar tudo beleza, e espero que no YouTube esteja tudo ok, beleza? Vai ser legal pelo YouTube, por quê? Porque a gente separou alguns vlogs aqui para mostrar para vocês e vai ficar mais fácil de mostrar, beleza? A gente tá usando aqui o Instagram como backup, porque vira e mexe aqui na internet, ainda a gente está fazendo alguns ajustes. Então vamos lá, galera. A gente combinou de fazer 20 lives, certo? Tá faltando a live de injeção direta, que a gente ainda está organizando algumas coisas, beleza? Só que, e essa live, então, já foi as lives Back to Basics, beleza? A ideia dessa live é uma live um pouco diferente. A gente quer falar sobre histórias de autódromo, tá? A gente fez uma pesquisa também no nosso canal do Telegram e muita gente disse que é muito massa quando a gente compartilha esse tipo de conhecimento e de acontecimento, certo? Porque uma coisa é você ficar falando das áreas técnicas apenas, mas a galera falou que tá com chiado aqui no Insta, vamos ver se melhora se eu segurar aqui. Então, uma coisa é você ficar falando sobre as partes técnicas, certo? Agora, você, além de falar de todos os princípios técnicos e tudo mais, se você conseguir compartilhar os problemas que dão em autódromo, quem trabalha com corrida sabe, vira e mexe, dá pepino, é possível que problemas aconteçam. E hoje, no Telegram, eu estava compartilhando algumas fotos de um projeto que a gente fez, que é uma BMW com motor BMW N55, e a gente na corrida de 6 horas, né, eu compartilhei lá as fotos, ganhou a corrida, beleza, fez pole e tudo mais, foto do troféu, todo mundo feliz, isso é legal, tudo mais, beleza. Só que a gente teve alguns problemas horas antes do Qualify, certo? E foram problemas assim muito loucos, certo? Porque assim, vou compartilhar com vocês aqui, não tinha muita lógica, certo? E essa corrida aí já faz acho que quase um ano, e eu lembro exatamente a sequência das coisas que aconteceram, né? Então eu tô aqui com duas webcams, uma do celular, outra do YouTube. Talvez fique estranho pra galera aí, mas vamos que vamos. Então o que aconteceu? E por isso que eu vou compartilhar com vocês, tá? Que nem a gente fala, não adianta ficar só compartilhando as coisas legais. Ganhou corrida, tá aqui o troféu e tudo mais. É legal compartilhar também os problemas que ocorrem. Por quê? Porque é na hora que você se ferra que você aprende, certo? Então aqui a gente separou um monte de coisa legal para vocês, beleza? Deixa eu colocar o Vitor aqui na live. Vou colocar o Vitor aqui. Vitor. Então, para quem está entrando agora, a gente está tentando fazer essa live simultânea no YouTube e no Instagram Opa, também. fala Roberto, Fala, beleza? E aí galera, beleza? tranquilo? Peguei um Beleza. fone de ouvido hoje aqui para melhorar o áudio. O Massa. Gustavo, que é aluno do nosso curso de calibração, deu a dica ontem aí para mim. Aí é que eu nunca tinha pego para ver as lives, né? Daí peguei para ver, tava realmente uma porcaria o áudio.
Peço desculpas aí por ter deixado o problema se prolongar por tanto tempo. Mas beleza. Vamos ver É, se pra galera aí o áudio tá bom, o meu áudio agora. Fiz algumas alterações aqui para ver se eu consigo. Tá bom o áudio aí, Vitor? tá bom. Tava com um Show de bola. chiadinho antes, como se fosse ventilador, sabe? Mas agora tá numa boa. Boa Era a noite aí, ventoinha Fábio. do computador. Ah, beleza. Mas, Bom, papo de autódromo aí. Conta pra gente essa história da BMW. E aí, sei lá, depois eu vou perguntando aí o que tiver de dúvida legal. show de bola. O que aconteceu? Ahn, Nessa BMW a gente usa um kit lá da Motec. Não vou entrar nos detalhes do que a gente usa lá. A única coisa que eu queria mostrar é o PDM30, tá? Vou mostrar aqui para a Certo. galera do Instagram e mostrar aqui para a galera do YouTube, beleza? Então, esse módulo gerencia toda a parte elétrica do carro, beleza? Beleza. Por que isso é importante para essa live, tá? Então, a gente fez os treinos, estava tudo ok, tudo beleza. E daí, no treino anterior ao Qualify, né? Então, assim, tem o treino, os treinos, certo? E daí você tem o treino classificatório, que é o Qualify. Certo. No treino anterior ao treino classificatório, o que aconteceu? O piloto falou, ó, deu alarme aqui de pressão de combustível, tá? Caramba. Como que a gente faz a estratégia de acionamento de bombas dos projetos que a gente faz com o Motec? Certo. Eu separei aqui, eu vou compartilhar com a galera. Caiu por bastante tempo a pressão, Roberto? Deixa eu ver se eu consegui compartilhar a tela. Consegui. Deixa eu mudar. Cara, o alarme que a gente coloca lá, geralmente é um alarme para que depois que caiu a pressão por 2 segundos, Certo. ele entra o alarme, certo? Aham. Então, não era um negócio pontual, certo? Certo. Geralmente a gente programa os alarmes para, se aparecer o alarme, é de fato um problema. Então quer dizer que rodou pobre esse carro quando caiu pressão? Não rodou pobre, porque a gente estava trabalhando com eficiência volumétrica. Eu posso mostrar o login depois. Mas Beleza. o que eu gostaria de passar e mostrar para a galera também, cara? Que assim, ó, eu curti tanto essa parada de back to basics, então eu vou mostrar para a galera aqui. Isso aqui é uma parte do manual da Motec, falando um pouco sobre sistema de combustível, beleza? Então, antes de mais nada, eu quero para a galera entender de fato tudo que a gente está falando aqui. Eu vou mostrar como que é um sistema de combustível de um carro de corrida, beleza? Beleza. Então, vamos lá. Espero que a galera do YouTube esteja acompanhando certinho. Vamos lá. Tudo começa aqui no tanque de combustível, beleza? Tem Certo. vários filtros aqui, tá? Separador de água e tudo mais. O que eu quero focar para vocês é o seguinte. Tanque de combustível, eu tenho 2 bombas, eu tenho um tanque de catch e eu tenho meu regulador de pressão, tá? Então, Beleza. vamos ir com calma aqui. O que é um tanque de combustível? Qual que é a diferença do tanque de combustível e o tanque de catch, tá? Então, vamos lá. Um carro de corrida, tá? Você tem um tanque de combustível normal, só que ele tem uma diferença bem grande em relação a um carro de rua. Ele é submetido a acelerações muito maiores, perfeito? Frenagem e curva, né? Frenagem e curva, exatamente. As maiores acelerações são em frenagem e em curva. E daí o que acontece? Principalmente em curva, tá? Você pode ter, você vai lá, imagina o seguinte, você tá lá numa reta, daí o cara vai lá, pisa no freio, reduz para fazer a curva 1, beleza? O que acontece? Uma puta de uma aceleração, né? Uma desaceleração do carro, uma aceleração negativa, certo? Então isso faz com que o combustível lá dentro do tanque se movimente. Existem diversos tipos de tanque de carros de corrida, certo? Eles colocam às vezes espumas, tem diversos tipos de tanque. Tem quebra-onda, né? Enfim, tem vários métodos. Exatamente. Mas
combustível lá dentro acaba sofrendo com essas acelerações. E Uhum. daí, no tanque de combustível, você tem um pescador, que é onde sai o combustível de lá. Então, se faltar combustível ali no que a gente chama de pescador, você pode ter uma falha de combustível, porque vai cair a sua pressão de combustível. Por Uhum. Pode ser isso que a bomba que, puxe bolha de ar também, né? exatamente. Então, por isso que se usa esse tanque intermediário, que é um cat tank, certo? O que é um cat tank? Certo. Ele é um tanque que ele é projetado para ele sofrer menos com acelerações. Como que os caras fazem isso? Simples. Imagina o seguinte, se eu colocar essa garrafa aqui, ó, essa garrafa no carro de corrida, Uhum. meu, lógico que ela tem um volume baixo, mas ela não vai sofrer tanto com aceleração lateral. Por quê? Porque a área dela aqui é pequena. Beleza? Sim. Num tanque grande lá no carro de corrida, que cabe 90 litros, 100 litros, 120 litros, você tem uma área muito grande. Então, na hora de Certo. acelerações laterais, e que nem a gente falou lá, em frenagem também, você pode ter esse problema. Então, você faz um tanque de dimensões reduzidas, certo? Entre o Uhum. tanque principal e o motor. E Beleza. você coloca uma bomba que é chamada de lift pump ou bomba de catch, tá? Pra galera do YouTube, vou colocar o mausinho, tá aqui, ó, lift pump, beleza? Por quê? Porque Certo. essa bomba aqui, ela é uma bomba que o objetivo dela é só tirar o combustível do tanque e mandar Uhum. combustível para o tanque de catch. Ela nem chega a ter Perfeito? pressão, então. Exatamente. Ela é uma bomba que o objetivo dela não é pressurizar a linha, é só Uhum. tirar combustível e colocar, beleza? Beleza. E de um tanque para o outro, beleza? E a bomba de Entendi. pressão, ela puxa aqui do tanque de cash. Na verdade, eu falei uma coisa errada, tá? Bomba de pressão, eu usei um termo errado aqui. A bomba de pressão, ela não puxa. Isso que eu quero passar para a galera, Uhum. tá? A bomba de pressão, ela tem que trabalhar um Sempre nível cheia, né? abaixo do CAT, exatamente, porque ela só comprime o combustível, ela pressuriza a linha, ela não puxa, certo? Ou seja, Uhum. a bomba de CAT já tem essa diferença, certo? Então, por que eu estou falando isso? Porque é muito importante você sempre deixar a bomba de pressão num nível mais baixo da onde está sendo puxado do cat tank, certo? Certo. Um erro muito comum que às vezes eu vejo em autódromo é o cara colocar ela ligeiramente acima. Por quê? Porque ela não tem essa capacidade de sugar o combustível. Ela tem que Uhum. estar na entrada da bomba, ela tem que estar sempre com o combustível ali. Perfeito? Já a bomba Beleza. de cat não. Ela é uma bomba que ela Feita para trabalha, puxar mesmo. ela feita para puxar o combustível, exatamente. Então, é uma grande diferença entre as bombas aí de lift pump, que também é conhecida como CAT, tá? E da bomba de Uhum. pressão, perfeito? Então, o que Beleza. reduz muito a vida útil de bomba de pressão? É ela rodar sem combustível, certo? O combustível, ele ajuda a refrigerar a bomba, beleza? Sim. Várias vezes eu já vi pessoal assim, cara, agora precisa colocar combustível. Daí liga a bomba de pressão e espera ela encher de Ela fica combustível e daí rodando começa a 100, ligar. né? Sem Ela combustível. fica rodando sem, diminui a vida útil, aquece a bomba e assim por diante. Beleza? Certo. Então, assim, eu já Beleza. vi falhas em corrida que tava com problema na bomba de cat, daí a bomba de pressão ficava rodando seca e a bomba já estava um Uhum. pouco velhinha, e daí você chega até a ter sujeira, sair sujeira da bomba, porque, cara, ela tá, o rotorzão Caramba. lá tá Derretendo, sem né? combustível girando, derretendo. Isso aí. Então, isso que eu queria compartilhar para a galera, que seria um sistema básico aí de combustível de um carro de corrida. Você tem o Uhum. tanque principal, você tem a bomba de cat, você tem o cat tank. Aqui no meio já estão os filtros, que eu não vou entrar no detalhe, e a bomba de pressão, beleza? Daí você Certo. tem a galeria
e o regulador de pressão, que mantém a pressão no desejado, e você vê que o retorno, olha só que legal esse diagrama, o retorno ele joga para o tanque de CAT, tá? Entendi. E como esse CAT tank ele tem dimensões reduzidas, certo? Você não vai ter um tanque de CAT com 20 litros, certo? É uma coisa de 2, 3, 5 litros, só para a galera ter um norte. Você tem de volta um retorno do CAT do tanque principal, beleza? Para se encher de combustível aqui, ele volta para o Como se tanque fosse um ladrão principal. de caixa d'água, né? Exatamente. Como se fosse um ladrão de caixa d'água. Legal. Normalmente, nos projetos de corrida, a gente tem isso dobrado. O que eu quero dizer com isso dobrado? Bombas e filtros. Então, normalmente se tem 2 bombas de cache e 2 bombas de pressão. Perfeito? Por quê? Redundância. Muitas vezes é por conta de redundância, certo? Se dá Ou pau seja, se em falhou uma uma, bomba, a outra toca o barco. Às vezes, dependendo do motor, você precisa ter 2 bombas de combustível para você conseguir alimentar o motor, certo? Mas aí sim. depende do seu projeto, beleza? Então, Beleza. vamos voltar aqui para a galera do YouTube conseguir acompanhar aqui, beleza? Então, vamos lá. Olha só. Então, a gente está fazendo um teste no YouTube também, talvez de alguns probleminhas, mas o Instagram está funcionando 100%. Então, Tranquilo. vamos lá. Olha só. Uma pergunta aqui. Pode rolar perguntas estilo back to base. Não tem problema não. Manda aí pergunta. Pode mandar bala. Não tem problema nenhum com responder perguntas da galera. Tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar o celular aqui. Beleza. Show de bola. Então, o que eu falei? A gente trabalha normalmente então com 2 bombas de CAT e 2 bombas de pressão. Perfeito? Sim. Então, vamos lá. Voltando para a história da BMW. O piloto falou, ó, deu alarme de pressão de combustível baixo. Beleza. Olha uma pergunta. Galera, só... A gente tá no YouTube e tá no Instagram. Então, a primeira Pode vez deixar que eu fico de olho aqui no Instagram, viu? Fica de olho no Esquente Instagram que cabeça. eu fico no YouTube aqui, ó. Teve uma pergunta Tá. no YouTube do Matheus. Como identifica uma falha na bomba de CAT? Aí é que tá. Boa pergunta. Baixou a pressão de combustível. Será que foi problema nas bombas de pressão? Será que foi problema nas bombas de CAT? O que será que pode ter acontecido? Aí é que entra o data logging, tá? Mas antes de eu mostrar o login, eu queria compartilhar com vocês o seguinte. O que a gente faz com esse cara aqui, ó? Tá? Mostrar para a galera do Instagram, mostrar de novo para a galera do YouTube. O que a gente faz com esse cara aqui? O PDM... Ó, teve uma pergunta sobre o regulador de pressão aqui. Você quer responder agora? Quero. Sohan, Ó. o regulador de pressão depois da flauta é necessariamente melhor do que antes? Olha, você tem vantagens e desvantagens, tá? Quando você tem o regulador antes, você tem um comprimento menor da sua linha de combustível e isso facilita, certo? Agora, eu prefiro sempre ter o regulador na flauta. Por quê? Porque você quer regular, é muito mais importante você regular a pressão na flauta do que em todo o sistema. Certo? Esse carro, inclusive, ele tinha, foi resolvido já, mas ele tinha um problema de oscilação de pressão de combustível. Certo? E a pressão de combustível ela pode oscilar por diversas causas, tá? E uma delas pode estar relacionado com a posição do regulador de pressão, tá? Aí vai ter cara que eu já discuti isso com alguns mecânicos, tinha cara que falava, não, mas eu já vi vários projetos que tinham regulador que não era na flauta e a pressão não oscilava. Sim, só que você tem que entender que a pressão de combustível, você tem o que você tem no sistema de combustível? A vazão de saída da bomba de pressão. Você certo. tem a vazão de saída do regulador e uma outra muito importante é a vazão de saída dos injetores, certo? Naquele nosso caso,
era um motor 6 cilindros em linha. Isso dificultava um pouco mais as coisas. Por quê? Normalmente você tem lá um motor 4 cilindros com uma galeria só. Beleza? Quando Sim. você vai para um V8, você tem 2 galerias. Você vai para um V6, tem 2 galerias de combustível. Certo? Ou flauta, para quem conhece mais como flauta. Mas você tem 2 galerias. Quando você tem um 6 cilindros em linha, você tem uma galeria só. Certo? E naquele caso ainda, que era um motor que tinha uma admissão feita e uma galeria feita, a gente não estava usando uma galeria original. Então, o volume da galeria é muito importante. Então, ali você tem uma flauta para 6 injetores. E é um motor que não tem pouca potência. Então, ele tem um consumo grande de combustível, certo? Então, nesses casos, é importante, ao meu ver, colocar o regulador de pressão ali na flauta, que o seu sistema você vai regular a pressão onde interessa, que é ali na flauta. Sim. Beleza? Certo. Lógico que tem muitas coisas. Carro de corrida tem muitas variáveis em jogo, tá? Eu vou compartilhar uma situação aonde vale a pena você evitar colocar o regulador na flauta, tá? Em rally, Certo. tá? Às vezes tem caminhonetes de rally lá e tudo mais, que daí você tem os V8, certo? Daí você tem 2 flautas, e daí o tanque é lá atrás, as bombas são tudo lá atrás, o carro é enorme. Daí imagina o seguinte, se você tiver o regulador de pressão lá atrás, o seu sistema acaba ficando mais seguro, certo? Por quê? O carro pula, vibra, chacoalha. Se você conseguir tirar o regulador ali lá do motor, que é onde está quente pra caramba, tem um monte de coisa, e colocar lá atrás, de uma maneira ou outra, fica mais seguro, tá? Você tira uma Porque mangueira normalmente eu também, posso... né? Uma mangueira que Exatamente, você está percorre o carro tirando. inteiro que pode ser cortada, se der alguma cagada, né? Exatamente. Então, aquele negócio que a gente já falou nas lives, certo? Não existe receita, em nada existe receita. Vale a pena você olhar, avaliar e tomar a melhor decisão para o seu projeto, Sim. certo? Eventualmente você coloca o regulador lá atrás e você não tem nenhum problema de oscilação de pressão, show de bola. Ficou mais seguro, certo? Não quer dizer que você colocando o regulador lá na frente você vai ter problema. Bom, Sim. fechou. Então, voltando para Ao PDM. a nossa falha da BMW. A gente tinha que entender o que tinha acontecido, beleza? No nosso caso, estava fácil porque a gente tinha o PDM. E o que a gente tem no PDM? A gente tem como olhar o data logging, que a gente vê exatamente o consumo de corrente de cada bomba, certo? Isso é muito E a legal, gente, né? que é muito legal. Então, assim, para quem não sacou o que é isso, tá? Todo mundo está acostumado com data logging de injeção eletrônica, certo? Então o cara vai lá, olha a rotação, TPS, sonda. Quando tem uma falha, o cara vai lá, baixa o login para olhar o que aconteceu no motor. Sim. E quando você tem um problema na sua elétrica, você tem relés, fusíveis. Não tem outra. Você tem que pegar multímetro e sair caçando. Ver se o fusível queimou, se não queimou, se chega a 12 volts no linha 30 do relé, se o relé bate, se o relé não bate, se a chave está funcionando, se o sinal da ICU chegou no relé. Cara, tem um Você milhão de coisas para acaba você fazer. gastando muito tempo, né? Pra conferir tudo, se for parar pra pensar. Porque não Exatamente. tem como você ir direto no problema, né? Não tem. O cara tem que ter assim, muita experiência para achar o que é, certo? E assim, por mais que uma elétrica com relés fusíveis é simples, por outro lado, na correria é complexo para você achar o problema, identificar e resolver, certo? Sim. Então, quando você tem... O que a gente fez, tá? A gente chegou, falei, show de bola, vou tirar o datalog e vou ver como que estava o consumo das bombas. Primeira cagada, não estava logando Putz. nada do PDM. Nossa. Então, aí vai um aprendizado muito importante, que é um dos passos que a gente coloca no nosso curso. Tem muita coisa para você fazer
num carro de corrida quando você é responsável pela calibração. Se você não tiver um checklist, você vai esquecer alguma coisa, certo? Cara, Que é muita eu coisa que você trabalhava há tem que anos lembrar, né, nisso aí. cara? Muita coisa tem que lembrar. Então, é só você esquecer de um ali que dá cagada. E aquele tipo de coisa. Sabe, lei de Murphy? Se a gente tivesse logando, não ia dar pau. É bem isso aí. Então, falei, putz, não tenho datalog. Vou mandar o carro sair de novo? Não vou, né? Então, o que eu fiz? No software do PDM, a gente consegue colocar o computador, conectar com o PDM e Uhum. acionar as saídas, certo? Sempre que eu vou fazer um projeto novo, o que eu gosto de fazer? Eu vou lá, aciono todas as saídas, certo? Todas as saídas e documento numa planilha de Excel o consumo em corrente de cada dispositivo. Então eu sei quantos amperes consome a bomba de CAT 1, a bomba de CAT 2, a bomba de pressão 1, a bomba de pressão 2. Eu olho na pista quanto consome em média todos os injetores, as bobinas, Uhum. tudo, exatamente tudo. Bomba d'água elétrica, farol, tudo. Por quê? Porque sabendo o consumo, eu consigo também identificar possíveis problemas. Por exemplo, assim, uma bomba que está funcionando, mas ela está ali no limite. Beleza? Então, Certo. eu tenho essa planilha, certo? E daí o que eu fiz? Foi muito fácil. Conectamos o PDM, falei, bom, vou ligar a bomba de pressão 1, pá, funcionando. Bomba de pressão 2, pá, funcionando. Bomba de CAT 1, overcurrent. Para a galera Hum. entender, Overcurrent esse é cara, quando ela dá. Ela puxa muita corrente, né? overcurrent é quando uma saída está com um consumo acima do programado. Então, vou explicar para a galera. Esse cara aqui, ele tem fusíveis virtuais, tá? É um nome que eu nem sei se a galera da Motec fala disso, mas é um nome que, sei lá, eu gosto de explicar. Mais Então, didático, né? mais idade. Aqui, esse cara ele tem 30 saídas. Então, eu consigo, tipo, substituir 30 relés. Beleza? 30 relés. E o que Certo. acontece? Eu tenho dois tipos de saída. Uma saída, um tipo de saída que é de 20 amperes e um Uhum. tipo de saída que é de 8 amperes. Beleza? Ok. Agora, vamos supor assim, ó, eu pego uma saída de 8 amperes e eu quero ligar um dash que vai consumir no máximo 2 amperes. Eu posso programar aquela saída para falar, olha, se passar de 3 amperes, você corta. Por quê? Legal. Lembrando, né? E fusível ou essas proteções inteligentes, elas não servem para proteger o dash ou a bomba de combustível ou que você ligou. Galera, saca isso que é muito importante. Hum. O fusível, ele serve para proteger o fio. O fio. Sim. Senão Beleza? Então derrete, vamos lá. né? Se não derrete, pega fogo, dá cagada. Então vamos lá. Eu estou ligando um dispositivo de 2 amperes, certo? Eu posso usar um fio, eu vou lá nos meus fios, eu fiz o chicote, cara, eu usei um fio que suporta 4 amperes. Então você vai lá e dimensiona para o seu fio, não para o seu Sim. dispositivo. Beleza? Então, se eu colocar lá, ó, 4 amperes, eu quero que você desarme, é isso que a ICU, que o PDM identifica como overcurrent. Beleza? Ou seja, você programou para no máximo 4 amperes e ali está dando mais. Sim. Beleza. Falei, bom, fechou. Só que é o seguinte, naquele carro, as bombas de CAT, elas eram internas no tanque. E por pedido da equipe, a gente não tinha feito o chicote interno do tanque. Olha Hum. só como as coisas vão se encaminhando e vocês vão ver como o negócio é complicado às vezes, tá? E naquele chicote interno que já estava pronto, então assim, uma variável a gente já tinha, o chicote interno do tanque a gente não fez. Então pode ser que tenha algum problema. Uhum. Também a gente nunca descarta um problema no chicote nosso, é possível que aconteça, certo? O cara não pode ser arrogantão e falar, não, É. a gente não é. Você tem que ter, né, um pé atrás. Sim. Beleza. Só que tinha um
problema entre aspas, naquele chicote interno, que era o quê? Os fios de alimentação da bomba de CAT 1 e 2 eram, na verdade, os mesmos. Ou seja, se eu tivesse um problema em uma bomba, eu ia ter um problema na outra. Vocês concordam comigo? Se a ideia é você ter redundância, eu vou usar 2 bombas por redundância. O sistema tem que ser independente, né? Os sistemas, no caso. Independente, no total. Então você tem que usar mangueiras independentes, você tem que ligar. Não usa PDM, usa relés separados, usa chaves separadas, usa saídas da ICU separadas. Tem que ser redundante o negócio, beleza? Sim. E assim, ó, se você for olhar de um ponto de vista técnico, até não teria tanto problema você ligar tudo junto ali. Porque aquele tanque precisava de 2 bombas de CAT funcionando ao mesmo tempo, tá? Certo. Só que assim, qual que é o problema então? O problema é que quando dá curto, você não consegue identificar se é na bomba 1 ou se é na bomba 2. Esse que é o pepino. Para outra corrida, só para vocês entenderem, a gente já fez essa alteração. Hoje o carro já tem, a gente tem acionamentos independentes das bombas de CAT. E a gente está usando esse conector aqui, que eu vou mostrar para a galera, que eu comentei numa outra live, quando a gente estava lá na oficina dos caras. Dá para ver. Não vou tirar disso aqui, porque isso aqui é 0, né? Então, não, tem um rasguinho no saco, que eu vou tirar para a galera mostrar. Então, o que eu tinha comentado, né? Muito se fala assim, na parte de chicotes, não, cara, não pode usar solda, não sei o quê, crimpagem é melhor. A gente mesmo fala isso. De fato é, certo? Daí eu vou contar essa história para a galera. A gente comprou um conector, que era um conector dedicado para tanque de combustível, certo? Só que como a gente compra esse conector? Cara, é importação. Tem tudo nos Estados Unidos ou na Europa. Não tem como você ir na loja lá, pegar na mão e ver. E quando chegou o conector, olha só o que chegou. Chegou esse conector bonitão, né? Conhecido como conector hermético. Só que olha o outro lado dele aqui, ó. Puta. Vou mostrar pra galera do YouTube. Olha aí, galera. Esse aqui é o conector, tá? Conector hermético. Só que o outro lado dele tá aqui, ó. Você não consegue crimpar. Solda. Não tem como você limpar isso aqui. E eu lembro que falei, puta, que merda. Mas na verdade é o conector correto. Por quê? Porque isso aqui é um conector para você colocar no tanque de combustível. Certo? Se fosse para crimpar, aqui eu tenho esses pinos direto aqui. Ele é totalmente lacrado, que eles chamam, é hermético o bagulho. Se você tem pino para crimpar, você vai ter o quê? Um furo aqui, tá? Sim. E daí você vai pôr um pino. Então a vedação já fica prejudicada, né? Certo? Mostrar para a galera do YouTube. Então se você tem um pino para crimpar, você vai ter um furo aqui e você vai ter que inserir o pino. Então a vedação já vai ficar comprometida. Perfeito? Então a gente usou esse conector aqui depois. E daí a gente separou as bombas de CAT e a gente fez o chicote do tanque. Tá? Para quê? Por quê? Por mais que as 2 bombas funcionassem ao mesmo tempo, a gente queria ter essa independência do chicote para a gente ter informação, ó, trancou a bomba 2 ou trancou a bomba 1. A gente sabe exatamente qual que tem o problema. Beleza? Então já vai direto na bomba que está com problema, né? Não precisa falar para trocar as 2. Exatamente. Então, seguindo a sequência, a gente viu que tinha uma falha, falei, vou olhar no log. Não estava logando. Burrão. Vamos resolver na mão aqui. Bomba de pressão, tudo ok. Bomba de CAT, as duas davam curto. Mas não era porque pode ser que seja uma só. O chicote era único. Olha os detalhes. Beleza. Só que o seguinte, para você cessar a bomba, cara, tinha uma tampa no tanque, assim, sem brincadeira. Tinha uns 20 parafusos porcos, assim. E, cara, com cola de vedação. Então é um trampo infernal, certo? Então pensa isso aí, faltando tipo 1h30 para o Qualify.
Cara, é É pauleira. Então, complicado, né? beleza. Vamos Desmontar lá. tudo Vamos, isso. vamos mandar bala. Enquanto os caras quando os caras começaram a fazer, já vem aí aquela filosofia que eu tenho de se precaver e imaginar tudo que pode ser. Eu falei, meu, peraí. Se for um curto antes, o chicote sai desse cara e ia até um Uhum. conector ali de entrada do coisa. E, meu, se Certo. for um curto no chicote que eu não tô vendo antes, vai acontecer a mesma coisa, vai dar overcurrent, porque é um curto. Então, o que eu Sim. fiz? Soltei o conector e vi se estava em curto. Não E estava. aí? Não tava. Beleza? Então, beleza. O chicote do carro não é. É o chicote interno do tanque ou Uhum. alguma bomba trancou. Back to basics. Quando a bomba tranca, pensa que mecanicamente ela tranca. E aquilo dá um pico de corrente. Não é na verdade, não é bem um pico de corrente. Você vai ter uma corrente muito maior, Uhum. certo? Por quê? Porque a bomba está Tá trancada. forçada, Entendeu? né? Fazendo Tá forçada, ela não força consegue. sem girar. Então, quais eram as nossas hipóteses? Vamos acompanhar. Chicote do carro foi descartado. Uhum. Falou, meu, pode ser chicote interno do tanque, que a gente não fez, ou pode ser uma das bombas que trancou. Beleza? Beleza. Certo. Os caras desmontam lá, pá, 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 pá. Beleza. Como que a gente vai testar? Alguém tem alguma ideia? Como que a gente vai descobrir se é chicote, se é bomba? Como que você faria, Vitor? Se é Testar, não chicote ou sei. se é Alguém foi. bomba? Vamos É. ver. Ah, eu acho que eu testaria, ligaria as bombas individualmente e testaria a corrente de cada uma. Se Isso aí. O desse. que a gente fez? Primeiro desconectamos o conector das duas bombas. E Uhum. daí eu acionei a saída. Se eu tivesse um curto no chicote, certo? O curto continuaria ali. Sim. E daí ia dar overcurrent. Não deu. Então falou, meu, chicote interno do tanque não tem Já pau. estava convergindo para a bomba, né? É uma das bombas. Conecta na bomba 2. Conectou na bomba 2, pá, 3 amperes e meio. Show de bola. Desliga a bomba 2, conecta na bomba 1. Pum, overcurrent. Putz. Beleza. Bomba 1 morreu. Vamos trocar a bomba. Beleza? Beleza. Aquela correria dos caras. Puta merda, o conector é diferente. Vai lá, corre na maleta, Nossa. pega alicate de crimpagem, pega o conector, corta o conector da bomba reserva, monta. Daí, ponto importante, galera. É nessas horas que dá cagada. Então, você vai crimpar o conector no autódromo, na correria, não faça meia boca. Às vezes você quer economizar 10, 20, 30 segundos e faz uma cagada na crimpagem. É, não presta Então, atenção, né? Não regula o alicate certo. não regula alicate certo, Não testa a esquece de crimpagem pôr também. borracha de vedação, não testa crimpagem. Outra cagada. Liga invertido, positivo com negativo. Sim, eu ia Então, falar vai, disso ó. aí também. Então, tem que ficar assim, ó, atenção a mil. Montei, pá. Vamos testar. Plá, overcurrent. Aí falei, velho. Cara, por isso que é massa contar essas coisas, cara. Porque é o seguinte, nego não acredita, cara. Eu É, lembro, eu tava lá com o Paulo, assim, sabe? Meio que a gente deu aquela aliviada, assim, sabe? Porque sim. achamos o pau na bomba. Pegamos Aham. uma bomba reserva. Crimpamos, tal, tal, tal. Daí você sente, meu, beleza, achamos o problema. Tá resolvido. Colocamos uma bomba zero. Tá resolvido o problema. Só que, cara, eu sou aquele cara metódico. Falei, meu, vamos acionar essa bomba antes de fechar o tanque? Ah, não, desculpa. Não fiz isso. Deveria ter feito. Montaram Colocou a tudo. bomba? Montaram a bomba. Puta merda. Beleza. Lembro que eu fui lá em Guaporé, para quem não conhece, tem um carinha que vende crepe lá. Fui lá, tava com fome. Falei, não, beleza, agora os caras vão montar ali. Peguei um crepe, comi o crepe e tal, voltou, papapá, papapá. Ah, beleza, fechou tudo. Daí os caras, meu, relembrando, tinha uns 20 parafusos.
Tira a Nossa. tampa, passa a cola, vai, plá, 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 plá. Daí eu falei, meu, vamos dar uma acionada nas bombas de cache aí, pra encher o cache. Plá, overcurrent. Nossa. Puta Daí você merda. fala, cara, o que que foi feito, cara? O que que aconteceu? A gente tinha Porque na sua identificado. cabeça você já tinha achado o problema e resolvido, né? Exatamente, exatamente. Daí, peraí, primeira coisa, será que montamos a bomba antiga? Ah. Olhamos uma outra bomba que tava fora do carro, bomba tudo velho. Falei, beleza, não é. Cara, o que é, cara? Daí, eu olhei de novo e a corrente que tava dando era menor do que antes. Antes estava dando Uhum. assim, tipo 18, 20 amperes, tá? Certo. E agora estava dando tipo 9, 9,5. Uhum. E para a galera entender, tá? A gente estava usando uma saída do PDM que tinha capacidade de 8 amperes, tá? Certo. Porque eram duas bombas de CAT que consumiam de 2,5 a 3,5. Então o consumo máximo era 7 amperes, a gente tinha 1 ampere de margem. Uhum. E agora com essa outra bomba, tava dando tipo 9,5, 10, 11 amperes. Amperes. Daí eu falei, viu? A bomba era a mesma? Ah, não era a mesma. Deu, puta, cara. Então, na verdade, daí, o que aconteceu? A bomba que colocaram era nova, era zero, só que Uhum. ela tinha um consumo maior e Sim. eu não estava dimensionado para aquilo. Eu tinha no Aham. máximo 8 amperes. Entendi. Puta merda. Por isso Daí que é entendeu. importante o cara que tá não só calibrando o motor, mas cuidando do carro na pista, saber, né, de tudo que está acontecendo. Não é só pegar o computadorzinho dele, sentar lá e ficar olhando, né? Tipo, Exatamente, é cara. foda, velho. Exatamente. É um negócio Olha, que a gente sempre fala, né, de enxergar o conjunto. exatamente. Tem que enxergar, Não tô enxergar o falando que você pegou o conjunto. computadorzinho e sentou lá, porque eu sei que você não faz isso. Sim, não, não, Mas, sim. Mas olha como que é a importância de, por exemplo, de você ter um PDM, né? Porque ali eu vi exatamente a uhum, corrente. A saída aguenta 8 amperes, mas ela suporta 10, 11, 18 amperes por um curto período de tempo. E sim. eu olhei, eu vi, cara, o consumo tá menor. Não Uhum. parece Por que a isso que é bomba bom tá também ter quebrada. anotado, né, cara? Exatamente. Se você só Exatamente. olha que deu a mais, passa batido, né? Passa batido. Daí eu virei e falei para os caras, ó, infelizmente é o seguinte, essa bomba tem um consumo muito maior do que a bomba definida pelo projeto, não dá para usar. Putz. Puta merda. Vai, não tinha uma bomba reserva igual, tiveram que comprar e tempo correndo, Correndo, né? tempo correndo, tempo correndo. Chegou, tá aqui, bomba zero. De novo, abre maleta, pega alicate, pega conector, arranca o conector original, monta, toma cuidado com a crimpagem, vê a polaridade, não vá montar errado, beleza, tal. Ligamos. Beleza, agora vai, mesma bomba. Só que aí, eu falei, velho, vamos testar? Vamos testar antes de fechar tudo aí, porque, cara, se tiverem que abrir de novo isso aí, vocês estão fodidos Ferrou, e não vai dar né? tempo. O que vocês acham que aconteceu? Deu pau? Overcurrent. Nossa. 18 Mas amperes de novo. Falei, velho do céu, cara. eu acho que Que é isso? teve um cara aqui nos comentários que ele falou um negócio que provavelmente é esse problema aí. O que ele falou? Vamos ver. Ó, o Rodrigo. O meu carro estrangulou a bomba, e queimou o fusível. Resumindo, sujeira no regulador de pressão. Estrangulou a bomba? Sim. Porque daí a sujeira travou e daí Uhum. acabou queimando o fusível porque consumiu uma corrente maior. Sim. Mas não é isso aí. Só que daí, o que acontece? Né? Eu quero mostrar uma outra visão para a galera. Uhum. A gente estava
procurando o problema, mas a gente estava assim, sem dúvida nenhuma. A gente olhava e falava assim, cara, olha só, tá na bomba de cat, não é o chicote interno do carro, não é o chicote interno do tanque. A gente estava fazendo testes 100% conclusivos, Sim. certo? Quando a gente tirou a bomba 1 e a gente acionou só a bomba 2, não deu overcurrent, certo? Depois que a gente trocou, então estava tudo bem conclusivo. Uhum. Só que o cara que tá junto com a gente, mas não tá responsável pela parte elétrica, não tá acompanhando esses detalhes de, porque assim, eu não fico falando, galera, então agora o consumo foi para não baixou de 18, foi para 11, você na Uhum. correria, você não, se Não você dá for tempo, né? explicar todo o detalhe para todo mundo, não dá, O carro não certo? sai pra andar. E daí o que acontece? Todo mundo começa a duvidar do que você está falando, porque o cara fala, peraí, teve uma cagada no chicote. A gente Uhum. colocou 3 bombas. As 3 bombas tá dando a mesma coisa. Eu falo, mas não é a mesma coisa. O consumo é diferente. Então fica aquela dúvida, entendeu? E Sim. daí, meu, você tem que, sabe, resolver o pepino. E daí eu Aham. lembro que eu falei, cara, vamos fazer o seguinte: liga para matar que não é o chicote. Pega a bomba 2 e liga na bomba 1. Ligou. Invertendo. Sem overcurrent. Falei, Uhum. pode ter certeza, cara. É a bomba. Por mais que a gente tenha colocado uma bomba nova, essa bomba nova tá com pau. Ou não é nova, o cara vendeu por nova, não sei. Põe outra bomba. Os caras falam, você vai fazer comprar outra bomba. Compra outra bomba, velho. Pode comprar outra bomba. Comprou outra bomba, mesma coisa. Pega conector, pega alicate, vai lá, Aquela decapa, põe correria. tudo fora, blá, 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 montou, Zerou. pegou, sumiu o curto. Os caras montaram com toda a calma assim, né? É. Vamos. Vambora, né? Montaram já assim, aliviados, porque, cara, realmente resolveu o problema. Daí o carro andou Sim. qualify, graças a Deus deu tudo certo, a gente fez a pole, daí andou a corrida inteira, sem falha nenhuma no motor, ganhamos uma corrida disputada pra caramba, cara. Loucura, muito massa. Só que assim, por que é legal compartilhar esse tipo de coisa? Depois da corrida, eu tava pensando assim, cara, se a gente não tivesse um PDM, ou mesmo que não tivesse o PDM, se não tivesse um processo, tipo, meu, o que pode ser Uhum. que caiu a pressão de combustível? Uma E você metodologia mesmo sair para achar o problema, testando, né? exatamente, uma metodologia organizada, e você sai testando, você fala, ó, isso aqui não é. Uma coisa que eu Uhum. vejo muito acontecer às vezes em autódromo é o cara. Por quê? Antes de. Porque assim, cara, às vezes tem que resolver o problema rápido. Não dá pra você Sim. ficar imaginando um milhão de hipóteses, né? Pra Uhum. nós, é mais fácil. Lembra aquele pau no alternador? A gente falou assim, meu, Sim. durante toda a corrida, durante todo o treino, o alternador funcionou. Uhum. No warm-up, Deu pau. horas antes da corrida, o alternador parou de funcionar. A gente pediu para trocar o alternador. Só que em paralelo a gente estava discutindo o que poderia Ter causado isso aí, ter né? causado aquilo se não fosse o alternador. Porque, Uhum. cara, e se trocar o alternador e não for? Então, já vai pensando, enquanto os mecânicos estão lá trocando o alternador, olha logo, discute, vê se tem algum pau. Lembra? A gente chegou numa ideia legal. A Tem que gente falou, cercar meu, o problema de todas as formas, né? exatamente, para você ter certeza que você resolveu. Eu lembro que naquele dia a gente falou, cara, pode ser que o alternador esteja funcionando, mas agora a gente tem uma carga elétrica a mais no sistema por algum outro pau e daí que o alternador não Sim. dá conta. Daí a gente falou, Uhum. meu, tem o compressor do pedal shift que consome um monte de... Era mais de Aham. 20, 30 amperes. Era bastante coisa. Eu Mais, não lembro mais de 20 direito o amperes, não número. era mais de 30, mas era mais de 20 amperes. E aquele compressor, ele estava acionado por um sistema simples, com batatinha de pressão e não sei o que. Então a Uhum. gente não tinha no login
a pressão do sistema. Então a Sim. gente inventou uma hipótese, ó, pode ser que deu pau no chicote Se ou tem na algum bateria. vazamentinho Então, também, o compressor fica ligado por mais tempo, né? então isso é muito importante. Então acho que essa é a grande sacada assim de passar para a galera na live, que meu, a gente tem que ter essa primeira coisa, humildade de entender que o que você fez pode estar errado, né? Então, se a gente fosse, imagine que fosse um pau no chicote, a gente fala, não, chicote todo novo não tem pau. Tem que testar, cara. Putz. Por quê? Se a gente não tivesse testado de cara, se fosse arrogantão, vamos lá. Não, chicote mil spec, conector caro, não tem pau. Daí acontece esses negócios de põe bomba, troca bomba, continua dando o mesmo problema, você começa a duvidar, você fala, meu, só pode ser um chicote. Se eu não tivesse testado o chicote, todo mundo ia estar falando, olha, só pode ser o chicote. Tanto Sim. que estavam falando, quando eu pedi para comprar uma outra bomba, falaram, cara, é o chicote. Só que eu falei, velho, Sim. eu testei, não é. Tem que Então, eu testar e acho que validar, né, cara? Não adianta. testar e validar, exatamente. É o tipo de coisa assim que na pista acontece e às vezes por uma bobeirinha, cara, uma bomba de cat. Se os caras tivessem perdido o Qualify, sabe? Puta merda. Aham. Quer ver uma Seria outra complicado. que tem a Só, ver com isso? só vamos dar uma olhada nas perguntas aqui rapidão. Dá uma olhada aí, vamos tomar uma Ó, água. o Gerson fez uma pergunta. Se eu usar duas bombas de 15 e uma bomba de 12, eu corro o risco de ter retorno pela bomba de baixa pressão? Eu acho que seria 12 bar. 12 e 15 bar. Então, normalmente essas bombas, elas têm um regulador interno que evita Backflow. backflow, né? Então, imagina o seguinte, você tá lá, você tem duas back to basics, pergunta legal para a galera entender, para quem não tem muita experiência nisso aí. Você tá usando lá dois sistemas, com duas bombas, beleza? Só que o que acontece? Quando uma bomba só tá ligada, você tem que entender que você está mandando pressão na entrada da outra bomba. Sim. Então, você tem um regulador ali para você evitar ter um fluxo contrário. Então, depende muito de quanto que é esse regulador das bombas, tá? Geralmente, eu nunca vi de usar bombas diferentes ligadas, né? Mas, teoricamente, é possível. Agora, na prática, eu realmente acredito que não, porque essa pressão, geralmente, é bem alta para você ter esse backflow aí, Esse tá? Então, retorno. eu acho que Certo. teoricamente é possível, mas na prática eu acho que não. Certo. Você falou que ia contar mais uma história aí, qual que é? Só para avisar a galera que a live aqui no YouTube vai continuar normal. No Instagram, o Instagram corta quando dá uma hora, mas a gente já vai voltar, né? Então daqui 3 minutos Beleza. o Instagram vai cortar. Passou rápido hoje também, hein, cara? Passou, nossa, nem fale. Ó, o É. Pedro Bonilha fez uma pergunta. E qual era o BO da terceira bomba? A primeira que compraram. Cara, a bomba em si estava trancada. Daí, assim, a bomba de cat é mais tranquilo você testar ela fora, assim, sem combustível, nada, né? Então, a gente ia lá, depois, né, que passou o Qualify, que a gente tava com tempo, a gente pegou as bombas, a gente acionava elas numa bateria fora do carro e a gente realmente via que ela não girava, entendeu? É difícil você saber, assim, o que causou o travamento dela, né? Porque o certo seria você desmontar, mas essas bombas aí não são desmontáveis, né? Você desmonta uma É, vez, você perdeu a bomba. é. Mas daí, eu acho que até os caras desmontaram, viu? Entendi. Eu acho que até eles desmontaram. O que provavelmente causou a falha na primeira bomba era que parece que estava com algumas sujeiras no tanque antes da corrida, e isso aí pode ter Entendi. danificado a bomba, tá? Então, Certo. para a galera do Instagram, vai acabar a live agora, mas a gente já vai voltar para contar essa outra história, tá? Eu tenho um log para O mostrar aqui o também. William falou aqui, ó, ou a bomba pode ser China. Pode ser também, né? Pode ser também, cara. Tem aquela história, né? Tem bebê que nasce morto. Então, às vezes é novo, mas, cara, É. venderam como original e não era, né? Uhum. Galera, então aqui no Instagram, galera do YouTube fica tranquilo, vai continuar no Instagram. Vamos fechar a live que já vai começar. Beleza. Segunda parte. Valeu!